Graça e paz para você que está me dando o privilégio de assistir esse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento. Esse canal eu estou usando aí para falar de temas que possam ajudar no seu crescimento em várias áreas da vida aí. Tenho falado de gestão de carreira, tenho falado de empreendedorismo, tenho falado de etapas de processo seletivo e comecei uma série sobre educação financeira. E o vídeo de hoje vai ser mais um dentro dessa série. Nós vamos falar sobre inadimplência. Antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito para que você se inscreva no canal. Ao se inscrever, clica lá no sininho para você receber as notificações. E se você quiser, você deixa o seu comentário, deixa o seu like, tudo isso vai ser bem-vindo, tudo isso vai agregar valor ao canal. E agradeço a você que já está inscrito, tá? Muito obrigado aí. E eu desejo que vocês compartilhem esses vídeos aí, porque pode ajudar outras pessoas, entendeu? Pode ter gente aí que precisa conhecer um pouco de como é que vai mexer com a questão das finanças ou como é que vai fazer com relação à empresa que possui, um pequeno negócio que possui, ou com relação ao emprego e tal, como se comportar, enfim. É o meu desejo que esse canal ele produza um conteúdo que ajude as pessoas, entendeu? Tem muita gente fazendo coisas bem legais aí no YouTube, entendeu? Inclusive dentro desse tema também, certo? Eu quero ser mais um que possa contribuir aí para apresentar um conteúdo bom que possa ajudar as pessoas. E para desintoxicar as redes sociais aí, entendeu? Muita fake news, muita política, muita coisa que não está agregando nada para as nossas vidas. Bem, vamos então começar o conteúdo de hoje falando então sobre inadimplência. Só para lembrar, começando sobre inadimplência, lembrando que o Brasil hoje está com cerca de 60 milhões de pessoas com o nome negativado nos serviços de proteção ao crédito. Alguns tentam justificar dizendo que é por conta do desemprego, mas o Brasil só está com cerca de 12 milhões de desempregados. Quando eu digo só, é em comparação aos 60 milhões com nome sujo, tá? Porque 12 milhões é muita coisa. É muita coisa. Para um país rico como o Brasil é muita coisa. O desemprego deveria estar próximo a zero, mas também tem uma boa parte do desemprego que a culpa é do próprio trabalhador. Aí no canal tem um bocado de vídeo que eu falo sobre esse assunto e como é que o trabalhador pode reverter isso aí. Agora vem comigo aqui com relação à inadimplência. Se são 60 milhões com nome sujo, sendo que 12 milhões estão desempregados, então 48 milhões que têm emprego estão se enrolando por outros motivos. Então vem comigo, nós vamos falar sobre inadimplência a partir de agora. Inadimplência. Temos que entender uma coisa muito importante. Quando usamos cartão de crédito, cheque especial ou quando solicitamos CDC, que é aquele empréstimo que fica ali na maquininha do autoatendimento, ou quando nós solicitamos crédito consignado, que é aquele que vem descontado em folha, ou quando financiamos um bem, né, carro ou casa, é sinal que nós estamos usando receitas de terceiros, pois esse dinheiro é do banco, que cobra juros, o que é um convite à inadimplência. Segundo os órgãos de proteção ao crédito, esses são os vilões da inadimplência. Eu falei sobre isso lá na questão das receitas, entendeu? Tá? O brasileiro tem essa mania de ir ao crédito. Houve uma política de incentivo ao crédito logo em 2003, quando o presidente, o Lula, assumiu. Ele entendeu que a economia estava parada, precisava trabalhar essa questão. E houve um incentivo muito grande ao crédito. Mas o povo brasileiro não sabe usar crédito da forma correta. E, como se diz, aloprou, enfiou o pé na jaca. E o resultado está aí, os 60 milhões de desempregados. Certo? Vamos lá. Então, como eu falei, né? Na verdade, são 62 milhões de pessoas. Até já passou dos 60. 62 milhões de pessoas estão com seu CPF negativado. Além disso, cerca de 40% da população maior de 18 anos tem pelo menos uma dívida em atraso. E o pior é que muitos desses consumidores
são reincidentes na inadimplência, o que caracteriza a má educação financeira do brasileiro. Ou seja, é gente que se enrola, entra no SPC, na Serasa e consegue se livrar, depois entra de novo e assim está vivendo. Só que, já falei isso em vídeos anteriores, na hora de procurar vaga no mercado de trabalho, se essas pessoas por acaso estiverem desempregadas, lá no vídeo do currículo eu falo lá, quando a empresa pede para botar no currículo CPF, já é para fazer esse filtro aí. Tem empresa que não quer o cara com o nome negativado, entendeu? Então, até para o cara se levantar fica difícil se ele estiver desempregado, se estiver com o nome sujo. Então, é importante cuidar. Então, eu vou te passar outra informação aqui. Segundo advogados especialistas em direito de família, esse levantamento foi feito em varas que cuidam de divórcios no Brasil, certo? 2017, esse levantamento último que foi feito. A inadimplência é a quarta maior causa dos divórcios, certo? Pois não, isso não surpreende, né? Existe um ditado popular que fala que quando a necessidade bate na porta, o amor salta pela janela. Se nós quisermos ter tranquilidade na vida pessoal, nós devemos cuidar bem das nossas finanças, tá? Só para lembrar, a pessoa inadimplente, o que acontece? Começa a receber aquelas ligações de cobrança. E isso atrapalha a produtividade no trabalho. A pessoa fica com a cabeça quente, não consegue render adequadamente lá no seu trabalho. Seja ela empregada, seja ela o dono do seu negócio, fica ali com a cabeça quente. Atrapalha dentro de casa, porque está com a cabeça quente dentro de casa e começam as discussões e as coisas começam a faltar. Acabei de ler aí, é a quarta maior causa de divórcios no Brasil. A inadimplência, ela é a constatação matemática de que as despesas elas estão maiores do que as receitas. Lembra lá do que eu falei? Tem vídeos anteriores falando sobre isso. E várias dessas despesas não estão sendo honradas, fazendo com que o devedor tenha o seu CPF incluído nos registros de proteção ao crédito. Além disso, o inadimplente ele é penalizado com taxas de juros, muitas vezes abusivas. Quando a pessoa procura renegociar suas dívidas, muitas vezes está lá em cima. É bem verdade que pelo fato da inadimplência estar muito alta, hoje em dia, a pessoa que tiver inadimplente e realmente quiser resolver o problema, pode se planejar e procurar o credor, porque de repente pode conseguir aí alguma coisa melhor no que diz respeito a renegociar a dívida. Mas mesmo assim ainda vai pagar juros. Então, quer dizer, você já pagou juros para pegar aquele financiamento. Eu falei daquele monte de financiamento, cheque especial, cartão de crédito e aquele empréstimo da maquininha, empréstimo consignado, financiamento de carro, de casa, mas tem também esses financiamentos aí, essas lojas de eletrodomésticos aí, tudo isso é dinheiro que se pega de banco e você paga juros. Não vem com um papo de que a loja fala que é sem juro, que não é não, o juro está embutido. Eles não são bobo. Onde banco vai dar dinheiro para alguém de emprestar dinheiro sem juros? Nem no mundo todo, muito menos aqui no Brasil. Os banqueiros são vorazes. É ruim, hein? Vamos comigo aqui. Esse problema, infelizmente, atinge uma parte relativamente grande da população brasileira. Em geral, por vários fatores. Salários baixos, mau planejamento financeiro, imprudência na utilização do cartão de crédito, cheque especial, mentalidade fraca, influenciável pela mídia, desemprego, doenças, divórcio, etc. São várias as causas da inadimplência. Bem, baixos salários. Há controvérsias. Eu posso falar por experiência própria, porque eu trabalhei muitos anos nessa área de recuperação de créditos. Eu fui na linha de frente renegociar dívidas de clientes que procuravam a empresa na qual eu trabalhava. Então, o que acontece? Aliás, foi mais de uma. Fiz isso em mais de uma empresa.
Então, na hora de negociar eu via lá. Não era exatamente as pessoas com os salários mais baixinhos, não. As pessoas com os salários mais baixinhos, muitas vezes, vêm ali com as suas contas em dia. Quando eu ia negociar, eu ia ver lá, eram pessoas que ganhavam mais de 3 salários mínimos. 3 salários mínimos hoje daria mais de 3 mil reais. Mais de 4 mil reais, 5 mil reais e enroladas financeiramente, certo? Cartão de crédito, eu falei aí. Tem gente que usa cartão de crédito para tudo. Toda hora cartão. Ah, o banco me dá o limite. Tá. O banco não te dá. Ele te empurra. Você tem que pagar. Você tem que estipular o limite que você vai gastar. Eu falo disso lá no vídeo lá das despesas. Dá uma olhadinha lá. Eu falo disso nos outros vídeos. Dá uma olhadinha lá como é que você faz para controlar o cartão de crédito. Cheque especial. Se você não tiver, é melhor até que nem tenha. Se tiver, não use. Ou se quiser mandar o banco tirar, a melhor coisa que você faz. Eu fiz isso. O empréstimo da maquininha, evita, sai fora, porque você pega um, você vai pagar 3 quase. Então, eu falo disso lá, as despesas, mas vem comigo aqui. Ao longo dos anos da minha experiência profissional, eu percebo que na grande maioria das vezes, as pessoas ficam inadimplentes por causa do descontrole financeiro, tá? Gastam mais do que ganham. Por quê? Porque não exercem nenhum tipo de planejamento, não fazem nenhuma anotação dos seus gastos, não questionam coisas básicas, como por exemplo, se aquela compra é realmente necessária. Eu falei disso, sabe? A mídia ela empurra a goela abaixo, a propaganda empurra a goela abaixo, e isso não pode acontecer. Nós não podemos pautar a nossa vida financeira com base naquilo que as pessoas dizem que nós temos que fazer. Não podemos pautar a nossa vida financeira no que os vizinhos têm ou no que a televisão anuncia. Nós temos que ter o controle financeiro das nossas vidas. Nós é que temos que definir o que é necessário, o que não é, quando podemos, quando não podemos. Poxa, nós temos vontade de ter muitas coisas. Eu tenho vontade de ter muitas coisas, mas nem tudo que eu quero ter agora eu posso ter. Então, o que me compete é esperar e aguardar as coisas melhorarem, ver o que eu posso fazer para poder fazer essas coisas melhorarem para eu poder ter. Eu não posso sair me endividando e você também não. É necessário que haja muita calma no momento em que a inadimplência se tornou realidade em nossa vida financeira, para decidir o que fazer, como fazer, o momento para agir e fazer todo o trabalho de reorganização das finanças combalidas, a fim de que esse incidente da inadimplência não mais ocorra. Trocando em miúdos, deu ruim. Aconteceu o problema, tá? Tem que parar para pensar, reorganizar as finanças. Vá lá naquele vídeo lá das despesas, dá uma olhadinha lá. Se você não conseguiu anotar até hoje, começa a fazer. Vai fazendo a relação, aí você começa cortando. Tudo que é supérfluo que você lembrar que você está gastando. Vai cortando. Lembra que eu falei lá, supérfluo só se gasta depois que todas as outras contas já foram pagas. Então, agora, chegou a inadimplência? Não adianta ficar com a cabeça quente, vai ser pior, tem que ter cabeça fria. Entrar no círculo vicioso da inadimplência não é difícil quando existe desorganização nas finanças. Aquilo que eu falei, a pessoa entra, se enrola e consegue sair, depois volta de novo. Tá? E sair dele exigirá disciplina, dedicação, sinceridade no propósito de sair dela, encarar a verdade, ou seja, não querer viver de acordo com os padrões antigos e não se adequar ao padrão atual. Eu falei disso lá, entendeu? Tem vídeo lá que eu falo disso aí. Tem que ser sincero. Pô, não dá mais para viver no padrão que vivia antes? Acabou. Tem que viver no padrão novo. Não dá para viver do jeito que estava antes? Tem que viver no padrão novo. Tem que se adequar e ponto final.
A primeira coisa a fazer para resolver efetivamente o problema é atacá-lo em duas frentes, simultaneamente, tá? Vai ter que dar um jeito de aumentar a receita. Se tiver como fazer mais hora extra, você cai para dentro. Se tiver como arrumar outro emprego em outro turno, cai para dentro. Eu já fiz isso em épocas que eu precisei. Providenciar uma renda informal, aquilo que eu falei lá da renda informal. Arrumar uma revista, um salgado, alguma coisa assim, algum bico para fazer por fora, tá? Tem que atacar isso aí, tá? Tendo a consciência de que essas receitas novas, elas nem sempre entrarão imediatamente no orçamento e diminuirão as despesas, certo? Aí você tem que diminuir as despesas, tá? Ao mesmo tempo que você corre atrás para aumentar as receitas, corta as despesas. Corta fora tudo que é despesa supérflua, dá uma olhada, um remanejamento lá naquelas despesas lá que são necessárias. Lembra que eu falei que você tem como, tá? E reduz as despesas imprescindíveis. Tem que fazer, tá? Após esses ajustes, procure seus credores e verifique as melhores formas de liquidar as suas dívidas, tá? Dê preferência ao pagamento daquelas que oferecem bônus, descontos para liquidação à vista, pois uma renegociação parcelada ela vem com taxa de juros geralmente altas, tá? Então vê lá, dá uma olhadinha lá, se você tem como, se você tem como fazer a liquidação da sua dívida à vista, tá? Dá uma olhadinha lá que vale a pena. E para o próprio credor também muitas vezes é vantajoso, tá? Você vai lá, conversa, tem que aproveitar o momento. Inclusive agora que nós estamos nessa coisa aí da pandemia do coronavírus, assim que acabar essa quarentena e a vida voltar ao normal, certamente esse índice de inadimplência vai aumentar mais ainda, com certeza. Porque virá o desemprego, virão as quebras das empresas, infelizmente, eu não estou aqui rogando praga, estou aqui fazendo campanha contra, mas infelizmente é uma realidade que está aí na nossa cara. Então, se você já entrou nesse círculo aí da inadimplência, o momento de você sair pode ser esse, entendeu? Procurar o credor, ver quem pode receber a dívida à vista, dar preferência, a se livrando de tudo que é pepino financeiro. Vem comigo. Caso a renegociação seja a única forma de quitar a dívida, por exemplo, às vezes o credor é tão enjoado que só quer que seja parcelado, o valor para pagar à vista às vezes também não é tão pequeno assim, o cara não dá um desconto, ou a dívida global é muito alta, então você corta outras despesas que você puder cortar. Vai cortando, vai passando a tesoura para você poder acrescentar essa despesa aí da renegociação. E procura as menores taxas de juros, lembrando sempre de manter a pontualidade nesses pagamentos, a fim de não quebrar o acordo e a dívida virar aquilo que a gente chama de bola de neve, tá? Então não quebra o acordo. Após esses ajustes, procure seus credores e verifique as melhores formas de liquidar as suas dívidas. Dê preferência ao pagamento daquelas que oferecem bons descontos para liquidação à vista, pois uma renegociação parcelada vem com taxas de juros geralmente altas. Negociar dívidas nos dias atuais está mais fácil, pois a maioria das vezes a empresa credora quer receber seus débitos pendentes, mesmo que seja preciso oferecer descontos, pois eles também sabem que o Brasil possui hoje mais de 62 milhões de inadimplentes. Além disso, as empresas estão cientes da atual conjuntura econômica do país, que está com sua economia quase parada
E agora, então, depois do coronavírus, vai ficar parada mesmo. E não está gerando vagas no mercado de trabalho, tá? Estamos aí, antes da pandemia eram 12 milhões de desempregados, tá? Para o consumidor, também é um bom momento para renegociar suas dívidas, pois com o CPF negativado é muito difícil conseguir emprego. Então você vê que é bom para todo mundo, entendeu? Chegou, deu ruim, tá inadimplente, vá logo renegociar, vá logo resolver o problema para você poder botar sua vida para andar. Vem comigo. Se o consumidor não regularizar suas pendências financeiras, não conseguirá emprego. Se não conseguir emprego, não poderá regularizar seus débitos. Sendo assim, é necessária uma mudança cultural no comportamento do consumidor, que precisará adotar algumas medidas preventivas em relação à inadimplência. Aprender a comprar à vista, aprender a adquirir só o que for realmente necessário, evitar tomar recursos junto aos bancos, porque as taxas estão abusivas, estão proibitivas. Viver de acordo com seus rendimentos mensais e nunca se influenciar pelos padrões externos. Já falei lá em vídeos anteriores. É mídia, vizinhança, etc. Tá? Cada um com seu cada um. Vou ficando então por aqui com esse vídeo. Espero que ele tenha aí ajudado você a tirar tudo que é dúvida. Espero que ele ajude você aí com todos os esclarecimentos necessários. Então, para a gente resumir aqui, para fechar. A inadimplência é a constatação matemática de que você, de repente, que está nessa situação, não fez o dever de casa, gastou mais do que estava ganhando. Não fez aquela relação que eu falo lá nos vídeos de receitas, nos vídeos de despesas, não fez aquela relação, não tem o controle dos seus gastos. Aí enfiou os pés pelas mãos, de repente você foi demais aos recursos dos terceiros, né? Achando que eram seus, só para a gente fechar, entendeu? Dinheiro do banco não é seu, dinheiro do cartão de crédito não é seu, dinheiro do cheque especial não é seu, dinheiro do empréstimo da maquininha não é seu, dinheiro do crédito consignado também não é seu e por aí vai. Então, nesse conjunto todo, pode ter acontecido sim de você ter ficado desempregado, ok, mas pode ter acontecido também algum outro tipo de problema, doença, divórcio, tal. Mas isso vem lá de trás daquela coisa de não planejar as finanças, entendeu? Lá no vídeo de receita eu falo sobre o ganhar mais e gastar menos, de sempre ter uma reserva financeira. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que aí você vai entender, porque um vai puxando o outro, tá? Fico por aqui, forte abraço para você, agradeço a você aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, muito obrigado por você que já é inscrito e Deus abençoe grandemente a vida de vocês, até o próximo vídeo.